E aí galera, boa tarde. Mais uma vez, Charles aqui, canal Estudos Bíblia Sagrada. Dá continuidade, ao estudo do livro do Evangelho de João. A gente começou, fizemos só o versículo 1 até o 18, tá? E agora a gente vai continuar versículo 19. Acho que eu vou ver se eu consigo fazer o capítulo inteiro. Bom, então, tá. Comentem aí, Deixem a sua opinião no canal. Deixe o like ou dislike. Enfim, Não deixe de deixar a sua opinião no estudo, o que vocês acham. E compartilhem, tá bom? Vamos lá então. Então, resumindo um pouco, a gente já sabe que o Evangelho de João, ele fala da vida do Senhor Jesus Cristo, que é um dos 4 evangelhos, os 4 da história de Jesus, do qual ele passou o ministério dele, e assim revelando a palavra de Deus, e comprovando o Antigo Testamento, que Deus dá testemunho de Cristo, não só através da palavra confirmada, do qual ele é a palavra, se tornou carne, mas sim a palavra profética, se cumprindo, e também dos milagres que ele realizava, demonstrava que Deus estava com ele, Deus de Israel, que fazia acho que 400 anos, que Deus não se manifestava mais, desde o último livro, de Malaquias, passou acho que uns 400 anos, eu acho, e Deus não se manifestava ao seu povo através de profetas, tá? Então a gente leu já o início, já conversou sobre isso, expliquei um pouco sobre a palavra, e essa palavra é o Senhor, do qual demonstrava aquilo que eles entendiam da palavra. Ela saiu do Antigo Testamento, e se tornou viva, real. Isso eu já expliquei, e do qual essa palavra que veio é a palavra que dá vida, ela veio para o seu povo, que eram os judeus, os hebreus, não o acolheu, se dá para dizer assim, mas aqueles que o acolheu, o aceitou, ele os tornou dignos de serem filhos de Deus, E isso tem um pouco sobre isso, Paulo fala sobre isso, ali a carta aos Romanos, eu acho que é capítulo 2. Então é isso aí, tá? E esse verbo, que é Cristo, que é o ungido, que é Jesus de Nazaré, ele nos trouxe a verdade, do qual tanto os judeus que supostamente estavam com o verdadeiro Deus, realmente, nos trouxe aos gentios pagãos a poder servir o Deus verdadeiro, ao contrário dos falsos deuses, muitos deuses, enfim, Então os pagãos, gentios, podem agora participar disso pela graça de Cristo por meio da fé. E aí se cumpre, aquilo que Deus prometeu a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E isso seria não por sangue, ou por família, ou por algum homem, tribo, nacionalidade, mas sim seria por meio da fé, a mesma fé do pai Abraão, do qual a gente participa, do qual a gente é filho, na fé. Beleza? Então tá, vamos lá. Tá? Então eu não vou ler todo os versículos, eu vou falando versículo por versículo, explicando o contexto. Tá? Então agora, versículo 19, é interessante que esse evangelho ele não conta
como os outros evangelhos, como Jesus foi batizado. Aqui isso não ele só... João, ele dá meio uma lembrança na mente dele. Ele só está relatando isso. Né? Uma coisa que aconteceu, que nos outros evangelhos mostram. Tá? Mas aqui ele conta um fato que os outros evangelhos não contam. Que é como João sabia que Jesus de Nazaré era o Messias. Só que antes disso, né, o que dá a entender, né, que isso chegou aos ouvidos dos líderes religiosos. Então, os líderes religiosos eram o que comandava a religião no mundo judeu, que é os fariseus, enfim, os saduceus, tinha até os essênios também. Então eles ouviram desse cara que apareceu agora, né, que está batizando com água, chamando o povo ao arrependimento, enfim, né? E aí os líderes mandam aqueles que, né, são os sacerdotes, os levitas, né? Até creio eu que isso não é o papel deles, né? Mas enfim, eles mandaram eles, né, para perguntar quem é esse cara, com que autoridade ele está fazendo isso, quem é que mandou ele fazer isso. Se não saiu da parte dos líderes, né, que é eles que comandavam, eles que decidiam o que poderia fazer, o que não poderia, o que era de Deus e o que não era, né, como hoje em dia a religião está dessa forma. Eles mandaram, vamos saber quem é esse cara. Beleza? Então é isso que diz o versículo 19, né? Este foi o testemunho de João que ele deu, né, para eles, né? Quando de Jerusalém, né, os judeus enviaram os sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? E João declarou e não negou. Ele poderia muito bem não ter falado nada, ou poderia ter falado que ele era alguém, eu sou João, eu estou fazendo isso, né, por autoridade dele. Ou poderia dizer até que era o Messias, né? Mas a gente vê que o relato diz, ele declarou e não negou, né? Mas anunciou: eu não sou o Messias. É interessante que a primeira coisa que ele fala é o Messias. Porque eles perguntaram: quem és tu? Eles não perguntaram se ele era o Messias. Eles não perguntaram nada. Só nada em relação à comparação em outra pessoa, né? Eles só perguntaram: quem és tu? Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: tá, então beleza. Então, porque na mente deles eles imaginavam alguém, porque eles já estavam esperando alguém. E isso como os judeus fazem hoje. Hoje eles esperam e acham que o Messias vai vir. Mas a gente sabe que o Messias já veio, enfim. Eles estão só, né, esperando alguém que eles vão botar por eles mesmos, né, ou pelo inimigo, enfim, né, mas que não é o Messias, certo? Beleza. Então eles perguntaram: então quem és tu? Tu és Elias? Ele respondeu: sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. Só que é interessante a pergunta que eles fazem. Eles muito bem, eles esperavam o Messias, beleza, né? E só que eles esperavam mais duas pessoas que poderia ser, né? Que é o primeiro, tu és Elias? Ele fala que não. Mas por que ele fala? Por que eles perguntam por que ele é Elias, tá? Porque lá em Malaquias, tá, é um trecho profético. Lá em Malaquias, né, fala esse trecho. É o capítulo 4, acho que é. Não, acho que é não, eu tô em Miqueias, velho.
Malaquias. Último livro do Antigo Testamento. Aqui, ó, Malaquias. É capítulo 4. Isso aí, tava certo. Só o livro que eu botei diferente. Aqui, ó, é versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível de Yahuwá, né? Que é o nome de Deus, né? O Senhor, enfim, Yahuwá. Isso porque o dia de Yahuwá? Porque, mesmo que seja Jesus que venha, né? Jesus ele é um representante de Deus. Ele é um mensageiro, ele está representando, ele é um intermediário, né? Do Senhor Yahuwá, né? Que é o Deus dos hebreus, que é Deus e Pai do Senhor Jesus. Tá? Então, o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esse trecho profético, há 400 anos atrás, por Malaquias, se refere a João Batista, certo? Só que, para te ver como eles não entendiam a lei, eles não, né, que eles interpretavam tudo como se fosse a pessoa, né, de Elias, né, e realmente não é, né, aqui é o espírito de Elias, né, pelo espírito, e é legal, claro, que aqui não fala espírito, mas ele só fala Elias, envia o profeta Elias antes, certo? Só que Jesus, ele cita esse trecho, mas falando que a pessoa viria pelo espírito de Elias, certo? E isso diz lá em Mateus, que é legal, Jesus cita esse trecho e relacionando, né, esse trecho a João Batista, né? Então meio que Jesus estava abrindo a mente deles, dos fariseus, né, para entenderem o que a pergunta deles, que é Mateus 11:14, tá? Vai dizer lá, ó, e o trecho é relacionado a João Batista. É aqui, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui o Elias que deveria ter que vir, ele já está dizendo quem é. É João Batista, no espírito dele. Certo? Deixa eu só tirar o barulho aqui, para não atrapalhar. Beleza. Então, ele está dizendo que não é, mas eles tinham esse pensamento, certo? O que tinha lá relacionado a Malaquias, capítulo 4, tá? Mas daí eles fazem outra pergunta. Tu és o profeta, então? Ele respondeu não. É legal que ele fala, eles não perguntam, tu és um profeta? Não. Não pergunto isso. Eles perguntam, tu és o profeta? Tipo, direcionando a alguém. Mas qual profeta? Se tem vários profetas, né, no Antigo Testamento. Isaías, Zacarias, Joel, Ezequiel, Daniel, enfim, né, Malaquias, certo? Quem é esse profeta? E é legal que eles estão direcionando o pensamento deles àquilo que Moisés falou, certo? Lá em Deuteronômio. Pera aí. Certo? Deuteronômio 18. Olha quando tu vê lá Deuteronômio 18. Versículo 15. Yahuwá teu Deus
te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Como eu quem? Como Moisés, certo? E a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste a Yahuwá, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz de Yahuwá, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então eles queriam um representante, eles não queriam Deus face a face com eles, certo? E Deus falou: vocês estão falando bem? Bem falaram, é verdade, né? Até ele fala: então Yahuwá me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, como Moisés, né? E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, eu os requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente, enfim, né, certo? E é legal que ele fala no versículo 22, quando o tal profeta falar em nome de Yahuwá e tal palavra não cumprir, o Senhor dele em si, tá, que o Senhor não falou, não soberbo, enfim. Aqui. Tá, beleza, é isso aí, tá? Então, o que se presume, né? Que essas perguntas que eles fazem para João Batista é relacionado à vinda do Messias, né? Certo? E essas duas pessoas, né? Situações, né? Que é de Malaquias, né? E de Deuteronômio. Né? E João diz que não é nenhum dos três. E aqui no sentido literal, né? Quem és tu? Elias. Fala, não sou. É porque Malaquias não está falando do Elias, Elias literal, mas sim como se fosse pelo mesmo modo que Elias foi quando Elias, né, foi no Antigo Testamento com o povo. Isso aqui é pelo mesmo espírito, né? E João está agindo. Né? Versículo 22. Você perguntar de novo, mas quem é tu então? É interessante que eles sabiam as outras escrituras. Certo? Que Moisés falou de um profeta, Malaquias falou que viria o Elias, certo? Eles até sabiam, né, do Messias que viria, mas esse trecho aqui eles não sabiam. Eles não lembravam, nem sabiam, né? E ele perguntou, quem é tu então? Aí ele cita o trecho. E perguntaram, quem é tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o quê? O profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Em Isaías 40. Né? Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram. Neste caso, é interessante que eles nem se dedicaram ao que ele falou de Isaías. Eles nem se importaram. Né? Eles só queriam saber se ele era o Messias, que não era o Elias nem o profeta. Eles nem prestaram atenção no profeta Isaías. O que dá a entender, não sei se eram os fariseus eu acho que eles aceitavam alguns profetas, certo? Eu sei que os saduceus eles só aceitavam 5 livros, certo? Do Antigo Testamento. Os outros eles rejeitavam, né? Eles só aceitavam que é os livros de Moisés, né? Que ele escreveu, certo? E os outros eles não aceitavam, que é os profetas menores, os profetas maiores, provérbios, né? Salmos, aquilo ali eles não aceitavam. Então eles perguntaram, por que tu batizas, né? Se tu não é o Messias, tu não é Elias e nem o profeta. Batiza no sentido que é aquilo de purificação, que era aquilo que realmente os fariseus faziam, que a partir da purificação que eles faziam, que é com a água, eles faziam isso, né? De se purificar com água, certo?
E eles entendiam que só quem poderia fazer isso era alguém realmente especial, enfim, né? É o Messias, enfim, que ele não era isso aí, certo? Só que aí João... Deixa eu só botar a bateria aqui que tá acabando, tá? Pera aí. Beleza, voltei. Então, só que daí eles perguntam, né, sobre a questão do batismo. E João responde: olha, eu tô só batizando com água. Só uma água. Certo? Só que tem uma pessoa no meio de vocês, que está no meio de vocês, no meio do povo, no meio, né, a quem vocês não conhecem. Né? É aquele que vem depois de mim e de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Então, é interessante que ele fala que nem eles conhecem, que ninguém conhece ele. Até porque ainda ele não foi manifestado. Certo? Então, ninguém conhecia ele. Por isso que João teve que vir, preparar o caminho, enfim. Né? Então, ninguém conhece ele. Só que esse homem, essa pessoa que está vindo, ele é muito maior que João. Ele não é digno nem de tirar, desamarrar uma simples sandália do pé dele, que era um papel de uma pessoa que era não tinha muita utilidade na vida social das pessoas, né? Então essa pessoa ela era designada para tirar a sandália das pessoas na casa, limpar os pés dela, enfim, quando ela viesse da rua. Então João está dizendo que ele não é nem digno nem de fazer isso. Por quem essa pessoa é? Certo? Por quê? Porque essa pessoa ela representa o Deus vivo. Beleza? Então, daí ele fala, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Tá? Então, essa Betânia não é a mesma Betânia que tem uma Betânia em Judá, certo? E é em Jerusalém, tá? Não é a mesma Betânia, tem duas Betânias. Então foi do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Então tá. E aí no dia seguinte, então, o João estava ali fazendo esse processo, né? Batizando, enfim, estava com alguns discípulos dele, né? Que era João e André, irmão de Pedro, tá? E João, é esse João que escreveu o Evangelho, escreveu as Epístolas e também o Apocalipse. Tá? Então, João Batista viu Jesus vindo. E é legal que ele dá um testemunho. Ele diz no meio do povo, né, judeu, enfim, que a maioria ali era tudo judeu, né, e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Tipo, quando ele fala isso, ele está dizendo que essa pessoa é um sacrifício para tirar pecados. É isso que ele está dizendo. Literalmente é isso. Só que, e na verdade, o Antigo Testamento, os profetas falavam isso, realmente, que ele ia morrer, enfim, que ele teria que ressuscitar, enfim, né? Os profetas falavam isso. Até Jesus cita alguns profetas, né? Fala bastante disso para os discípulos dele, preparando eles para isso, né? Porque Deus já tinha designado isso, e estava tudo caminhando para isso, né? Só que eles nem passavam isso pela cabeça dele. Né? Nem os próprios discípulos também. Então ele tira o pecado do mundo. E é legal que ele vai falar. É sobre este que eu falei. Esse Jesus é o que eu falei, que vem depois de mim. Vem um homem que está acima, é maior que eu. E porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim o quê? Batizando com água. Então, eu não conhecia, ninguém conhecia ele. Só que João veio o quê? Preparar esse caminho. Só que aqui no sentido que não conhecia,
Não é no sentido que não conhecia Jesus. Aqui o ponto não é o Jesus. Jesus de Nazaré, de Maria, de José, que morava em Nazaré, né? Jesus ali da cidade, enfim, pequeno, né? Que até conta uma parte da vida dele de 12 anos que os pais deles meio que esqueceu eles no tempo, né? E vieram buscar ele de volta. Ele estava lá ensinando os mestres, enfim, no tempo, né? Com 12 anos. Então, o ponto aqui não é esse Jesus que João Batista está falando. Não é o Jesus lá de Nazaré. Certo? É o Messias das Escrituras, das profecias. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando do homem Jesus. Ele está falando do homem ou ungido, ou escolhido. Então, tem que saber diferenciar isso, certo? Porque João não conhecia ele. Conhecia Jesus. Ele é parente dele, ele é primo dele. Certo? E ele tem diferença de nascimento de 6 meses. Ele é 6 meses mais velho que Jesus. E eles fazem parte da mesma família. Então eles se conheciam. Certo? Então aqui o ponto não é isso que eu falei. É o ponto, o Messias. O escolhido. As profecias. Esse é o ponto que a gente está falando, certo? Porque todo mundo conhecia Jesus. Todo mundo sabia quem ele era. Agora, todo mundo sabia que ele era o Messias, o ungido? É diferente. Tá, beleza? Então, por isso que ele fala isso. E João por isso que ele fala isso. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado real, eu vim fazendo isso, certo? Que daí comprova aquilo que ele falou de Isaías 40, né? Ele é aquela profecia. Beleza? E João deu testemunho daí dizendo, né? Então é legal que João ele dá testemunha, fala as coisas. João Batista, né? Porque foi para isso que ele foi enviado, para testemunhar, falar, né? Preparar o caminho, a mentalidade das pessoas, né? Certo? Para que quando viesse o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Senhor. E é legal que ele fala: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então, tu vê um Espírito? Então, consegue ver um Espírito. Só que o Espírito ele foi representado como uma pomba. Então é tipo um sinal, é tipo uma marcação dizendo, é essa pessoa. É mais ou menos isso. Tá? Então, e isso é legal que ele está dando esse testemunho, porque Deus falou que ia fazer assim. Porque se Deus não tivesse falado com ele, ele mesmo que caísse a pomba lá, ele não ia saber quem que era. E é legal que Deus faz isso acontecer, por quê? Porque João Batista batizava um monte de pessoa. Batizava homens, mulheres, velhos, jovens, né? Ricos, pobres, enfim. Né? E isso a gente vê nos outros evangelhos. Né? Mas como é que tu ia diferenciar entre as pessoas quem é o Messias? E é legal que realmente João reconhece isso, porque Deus avisa ele que vai ter um sinal. E é legal que nos outros evangelhos fala que não foi só a pomba, foi Deus falando do céu. Então é legal isso, tá? Mas aqui ele só cita esse negócio da pomba, tá? Então ele fala, eu não conhecia, mas aquele que tá. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele que sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Só que é interessante, eu queria relatar um pouco isso aí no início da carta, porque vai ter muito Espírito Santo, certo? Só que o Espírito Santo não é um nome próprio. Tá? Como se fosse, que nem quando eles falam Jesus Cristo, né? Cristo não é um nome próprio, não é um sobrenome.
até porque Cristo não é um sobrenome, ele quer dizer ungido. Então é só Jesus, o ungido, né? Beleza? Então, como o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um nome, certo? Agora, Jesus é um nome. Cristo não é um sobrenome. Então, faltam algumas letras para diferenciar isso, certo? E isso os tradutores, enfim, fizeram isso, certo? O certo seria Jesus ou Cristo, né? Seria mais adequado. E do Espírito tem nos originais gregos, né? A palavra que falta aqui no meio, certo? Que é do, certo? Porque esse Espírito aqui, ele é de quem? Até Jesus, a gente vai ver um pouquinho nos estudos dos evangelhos, né, aqui de João, Jesus vai dizer de quem que é esse Espírito. Não é de Jesus, esse Espírito. Esse Espírito aqui é do Pai dele. Então, tem muitas nas Escrituras mencionado o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é Espírito do Santo. Só que isso eles tiraram, certo? Agora, por que eles não botaram, eu não sei. Tá? Mas se tu pesquisar no grego, na coisa original, tu vai ver que quando está relacionado esse Espírito e o Santo, tem uma outra palavra grega que tem no meio, que é a palavra do. Espírito do Santo. Beleza? Então tá. Então este é o que batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus capacitou ele. E a gente vai ver isso, relatos do Antigo Testamento, enfim, fala, né? Deus deu o Espírito dele para Jesus. E o próprio Jesus, meio com uma coisa profética, né? Falando como se fosse ele, né? Terceira pessoa, dizendo, ele me deu do seu Espírito. Né? Beleza? Então, versículo 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho. Então, o João falou, eu vi essas coisas, eu já falei para vocês, tá? E estou reafirmando agora que este ele é quem? O Filho de Deus. Ele é o Messias. Tá? Então, João dando testemunho no meio da população de seus discípulos. Tá? E contando um relato, né, que Deus revelou para ele, né? Certo? Aí no dia seguinte João estava ali, uma outra vez, né? E Jesus passa de novo, né? E agora ele está com os discípulos dele, né? E é João e André. Então João Batista olha de novo para Jesus e disse, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o sacrifício. Então olha para ele, é importante, né? Porque ele tira o pecado. Então vocês têm que estar com ele, vocês têm que ir atrás dele. É ele que vai salvar vocês dos pecados de vocês. Deus é que nem João Batista, mesmo ele fala isso, né? E que ele cresça, meu papel já está feito. O ponto é ele que tem que crescer. Até ele fala isso, acho que é. Tem aqui no Evangelho de João essa parte. E os dois discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. E esses dois discípulos é João, irmão João, né? Não João Marcos, né? João do Evangelho, e André, irmão de Pedro, né? Ou Cefas, tá? Então seguiram eles. E voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhe: que desejais? É interessante que Jesus, ele é sempre receptivo. Ele sempre pergunta para as pessoas, qual é o teu desejo? Ele sempre quer saber qual é o que tu quer. Qual é a tua prioridade. O que tu entende. Ele sempre quer saber o que está dentro do teu coração. Se tu entende isso que você está fazendo. Se tu entende... se tu não tem uma mentalidade distorcida daquilo do qual é para seguir ele. Então ele queria poder entender a mentalidade das pessoas. E isso é legal, ele sempre fazia isso, né? O que tu queres, o que tu pensa, né? O que tu tá fazendo.
E eles responderam, né, chamando ele de mestre, né, onde te hospedas? Ele respondeu, vem ver, vamos lá, vinde, vocês vão ver. Então é legal ele vê o interesse deles, e eles realmente foram, eles tinham interesse por Jesus, né, saber quem é ele, saber mais dele. E é interessante que até a resposta deles é mestre, é rabi. Então foram, pois, e viram onde ele se hospedava. E assim passaram o dia com ele, enfim. E era cerca das 4 da tarde, eu acho que era. Isso, 4 da tarde. Então André, irmão de Simão, né, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. Então, primeiro que ele encontrou foi Simão, o irmão dele. Só que aqui eles falam irmão Simão Pedro, né? Na verdade, o nome de Simão, sobrenome não é Simão Pedro, não existe isso. Certo? Isso aqui infelizmente, na escritura, os tradutores eles botaram isso. Mas o nome dele não é Simão Pedro. É porque Simão foi trocado o nome dele, né? E aqui ele vai falar isso. Então, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe, achamos o Messias. E é interessante que, provavelmente nas escrituras originais, aqui foi opção do tradutor, porque como aqui Messias é hebraico, ele botou, significa grego, aqui ele escreveu em grego. Então, aqui é hebraico, aqui é grego. Por isso que ele escreveu isso, tá? Não tem nada a ver com português, tá? Então aqui ele está falando, achamos o Messias hebraico, que significa grego. Em grego, Cristo. Tá? Beleza, é só isso. E levou a Jesus. E Jesus fixou nele o olhar e disse. É legal que Jesus ele sempre se antecipa. Ele fala as coisas, ele pergunta. Isso vai ser com Simão e vai ser com Natanael também, né? Certo? Então, ele levou Jesus e ele fixou os olhos e disse, tu és Simão. Não filho de João, serás chamado Cefas. Que significa Pedro. Na verdade, ali ele botou que significa o Cristo. E aqui ele botou que significa Pedro. Na verdade, está falando Pedro em grego. E aqui ele está falando Cristo em grego. Porque Cefas realmente é pedra, né? Então, aqui, se ele está falando que Cefas é pedra, então ele está dizendo que significa Pedro, que é em grego. Então você será chamado Cefas. Então no dia seguinte, tu vê que já passou vários dias, né? Tá acontecendo isso, tá? No dia seguinte, Jesus decidiu ir assim para Galileia e encontra outra pessoa, né? Que era judeu, né? E disse, segue-me, para Filipe. E Filipe, creio eu que esse Filipe, tá? É o mesmo Filipe que leva a palavra ao eunuco lá, tá? Da Antioquia. Creio eu que seja esse Filipe. Então segue. E Filipe era de quê? Da cidade de Betsaida, onde que André e Pedro moravam, que era na Galileia. Então Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. É legal que ele fala literalmente o que João falou. O verbo, nós vimos o verbo, nós tocamos no verbo. Né? A palavra estava viva. É isso que ele está dizendo. Achamos a palavra. Como assim palavra? Aquilo que estava escrito, vivo. A gente viu aquela palavra. Não mais nas escrituras, mas a gente viu ela viva. É o quê? Concretizado, confirmado.
real, que é o Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Como João falou, João Batista, ele é o Filho de Deus. E Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que é interessante, né, que Nazaré era uma cidade menosprezada pelas pessoas, porque não tinha nada lá. Era uma cidade de pessoas bem pobres e não tinha nenhuma utilidade lá. Então eles tinham essa visão. Só que é interessante que o julgamento das pessoas é baseado nisso, né? Em beleza, em status, onde tu mora, que roupa tu usa, tudo. Só que o que Deus faz não é baseado nisso. E é interessante que quando foram ungir, né, o profeta foi ungir, né, Davi como rei, e ele foi escolher ele lá entre os irmãos dele. Interessante que ele olhava os irmãos dele, uns eram guerreiros, bonitos, bem, né? E ele meio que olhava dessa forma, e Deus falou que não era nenhum daqueles. Baseado na força, na beleza, na inteligência, enfim. Mas sim baseava no que a pessoa tinha dentro do coração dela. Demonstrava realmente quem ele era, né? O qual era Davi, um simples pastor de ovelhas. E para os olhos de muitas pessoas era uma coisa inútil, desprezado. Mas que Deus fez dele um rei. Como Jesus de Nazaré, nasceu numa manjedoura, onde os animais comiam. Entrou em Jerusalém num burro. E ele é o rei do universo, o Filho de Deus. E isso tudo para a glória de Deus, tanto com Davi, tanto com Jesus. Então Deus é glorificado. Beleza? Então disse-lhe Filipe: vem ver. Vamos lá ver então. Você vai ver. Então, vendo Natanael aproximando de Jesus, mais uma vez Jesus fala, como falou com Pedro, como perguntou para André e João. Este é um verdadeiro israelita, a quem não há o quê? Mentira, fingimento. Eu acho interessante essa parte que relacionada a Jacó. Até um certo ponto, né? Jacó, ele era um homem enganoso. E ele demorou bastante tempo para cair a ficha dele, ele mudar. Acho que foram uns 50 anos, ó. Acho que foi depois que ele lutou com o anjo lá, meio que caiu a ficha dele. Realmente depois Jacó mudou. Mas até aquele ponto Jacó, ele era muito astuto. E aqui não. Aqui ele fala: tu é um israelita, a quem não há o quê? Fingimento. E Natanael perguntou: tá, mas de onde tu me conheces? Eu não te conheço. E como que tu sabe? Isso é uma coisa íntima, né? Tem que estar comigo, tu tem que me conhecer, a gente tem que viver junto, próximos, para te conhecer, e eu tenho que te falar, né? Tu tem que ver as coisas, saber quem eu sou. Só que é interessante que Jesus, ele é um profeta, tá? Isso a gente já sabe. Deus capacitou ele com o Espírito dele. Então Jesus, ele é capacitado para isso, para curar, para ressuscitar, para profetizar, para saber as coisas, tudo. Ele foi capacitado para isso com o Espírito. Então ele fala: eu vi você. E é legal que essa é uma Jesus está falando de um momento íntimo de Natanael. Ele estava embaixo de uma figueira.
E é interessante só no fato de ele estar embaixo da figueira, era uma situação que Natanael estava íntima dele. E que Jesus relatou ali. Você não é um fingido, você é um verdadeiro. Porque eu vi você quando estava debaixo da figueira. Claro, a gente está só especulando, não sabe o que aconteceu debaixo da figueira, enfim. Né? Ele só cita esse trecho. Mas pelo que dá a entender, uma pessoa está embaixo de uma figueira, provavelmente ele estava sozinho e era uma coisa particular dele. Eu não sei se ele estava falando com Deus, estava orando alguma coisa, enfim. Né? Mas é uma coisa oculta dele. E ali, ele estando em oculto, ele era uma pessoa verdadeira, sincera. E aquele momento provou isso. Jesus revela esse momento. É legal que Natanael ele fica pasmo com isso. E até ele vê ele daí sim. Aí ele, através disso, ele vê Jesus como um profeta, um mestre, como realmente ele é o Messias. Até porque ele fala isso. Tu és o Filho de Deus, tu é o Rei de Israel. E só nessas palavras que ele está dizendo, tu é o Messias. Ponto. Então Jesus diz, olha, tipo assim, Jesus estava começando, ele só meio que profetizou ali, certo? Ele só relatou porque ele é um profeta, certo? Mas Jesus está dizendo, olha, só nisso, porque na nossa visão a gente sabe o que aconteceu nos evangelhos, certo? O que realmente depois aconteceu, ressuscitou pessoas mortas há 4 dias, que era Lázaro, ressuscitou mais uma pessoa que acho que era filho de uma viúva, curou as pessoas enfermas, cegos, coxos, leprosos, a mulher de fluxo de sangue, coisas extraordinárias. E não só isso, o ensino dele era uma coisa de outro mundo. Então, tinha muitas mais coisas espetaculares, coisas maravilhosas, que iam demonstrar que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, ele é o prometido Rei de Israel. E tudo isso porque Deus estaria com ele. E é interessante que ele cita isso, ele fala isso para Natanael, falando esse versículo. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tá. Os apóstolos, os discípulos, as pessoas viram os anjos descendo e subindo em cima de Jesus? Não, isso aqui não é literal o que ele está dizendo. Ele só está dizendo que as coisas maravilhosas que vão acontecer porque Deus está com ele, o Pai dele. É isso que ele está dizendo, só isso. Eu espero que eu tenha sido bem claro, né? Foi bem tranquilo, eu acho. Vocês aproveitem, né? Olhem aí, né, nas escrituras de vocês, estudem. E Deus abençoe vocês, cresçam mais e mais na palavra do Senhor, para não ser enganado pela falsa religião desse mundo. E a gente vai estudar bastante livros polêmicos, Daniel, Apocalipse, vai estudar outros livros. Infelizmente o mundo deturpa muito e engana muitas pessoas. Eu entendo que as pessoas são enganadas, algumas são sinceras, certo? E outras realmente porque não estudam a Bíblia. Essa é a verdade. Eles ficam pelo aquilo que eles gostam de ouvir, o ego, o dinheiro, essas coisas. Então eles gostam disso e acabam sendo enganados. Beleza? Então um abraço para vocês. Logo eu vou fazer outro vídeo com uma exortação, então vai ser bem legal, tá? Então fique com Deus, boa semana, que Deus abençoe os estudos de vocês e a graça de Cristo cada vez mais vai estar na vida de vocês, tá? Santificando a vida de vocês por meio da... Valeu!